de osciladores harmónicos. Ora bem, o que é que diz aqui o enunciado? Um ponto P desloca-se no eixo das abscissas de tal forma que a sua abscissa no instante t em segundos é dada por xt igual a seno de πt menos cosseno de πt. 31.1, aqui o exercício, prova que xt é igual a menos raiz de 2 cosseno de πt mais π sobre 4. Ora bem, basicamente, aqui não é para provar que é um oscilador harmónico, ok? Isto é apenas para provarmos que esta expressão pode ficar, é idêntica a esta expressão que aqui está, que é o menos raiz de 2 cosseno de πt mais π sobre 4. Ora bem, como é que eu posso fazer isto? Vamos partir então a vida da nossa expressão, portanto vamos pôr aqui o 31.1 e vamos partir a vida da nossa expressão que está no enunciado, que era igual a seno de πt, entre parênteses, menos cosseno de πt, entre parênteses. Ok, este menos aqui retiramos daqui e colocamos aqui o menos aqui um pouco mais aqui em baixo para isto ficar com uma estrutura mais normal. Agora, o que é que vamos fazer aqui então? Então, a nossa preocupação é nós colocarmos esta expressão que está aqui, seno de πt menos cosseno de πt, idêntica a esta expressão que aqui está. Ok, então, quando temos expressões deste género, então vamos ter que utilizar as funções trigonométricas que aprendemos agora no 12º ano, em que entre elas aparecem as do cosseno e as do seno. Mais usuais para este tipo de situações, e essencialmente, são as do cosseno. Portanto, vamos tentar trabalhar de forma a tentar atingir ou o cosseno de alfa mais beta ou o cosseno de alfa menos beta. Pronto. Em que depois o resto das funções essas que são conhecidas, vossas. Portanto, o que é que nós teríamos que fazer aqui ao fim e ao cabo para transformarmos numa equação dessas? Primeira coisa, teríamos que ter aqui em mente que, vou escrever aqui com outra cor, que existe o cosseno, lá está, do alfa mais beta, pronto, igual a cosseno de alfa, cosseno de beta, menos o seno de alfa a multiplicar pelo seno de beta. E também temos aqui outra fórmula trigonométrica que pode nos ser útil, pronto, que é o alfa menos o beta igual a cosseno de alfa a multiplicar por cosseno de beta mais seno de alfa a multiplicar pelo seno de beta. Pronto. A partir daqui, agora, o que é que nós temos que verificar em relação a esta expressão que aqui está inicial? Podemos verificar aqui que temos aqui um sinal de menos a multiplicar pela expressão do cosseno. Ora bem, se olharmos aqui atentamente para estas expressões que eu coloquei agora aqui, estas funções trigonométricas, não há nenhuma que se encontre com o sinal menos à frente do cosseno. Mas essa situação até é fácil da gente conseguir resolver, porque podemos pôr este menos em evidência, e reparem que se colocarmos este menos em evidência, então poderíamos ficar com uma situação deste género aqui. Isto. Portanto, em que o cosseno de alfa mais beta é igual a cosseno de alfa multiplicar pelo cosseno de beta menos seno de alfa multiplicar pelo seno de beta. Ora bem, como é que eu posso fazer isso? Ora bem, então aqui eu tenho, se vocês repararem, não tenho aqui um valor, existe sempre aqui um número a multiplicar tanto por este seno como pelo cosseno, que neste caso será como se fosse o 1. Ora bem, só que o 1, se nós verificarmos aqui nas tabelas de valores do seno do cosseno, não existe nenhum valor, isto é, de ângulo, em que o seno e o cosseno seja igual, o valor do ângulo, e que vá dar exatamente 1. Ok, então vamos ter que fazer aqui alguma alteração. Ora bem, se olharmos para ali atentamente, podemos verificar muito facilmente que o único ângulo, sendo assim, visto que só temos aqui não temos aqui mais nenhum valor, então o único ângulo que podíamos colocar aqui era a raiz de 2 sobre 2, a qual o seno é seno de π sobre 4 e cosseno de π sobre 4. Portanto, ótimo, porque pode ser o nosso cosseno de alfa e o nosso seno de alfa, ou o cosseno de beta ou o seno de beta, como queiram. Pronto. Mas vamos colocar aqui raiz de 2 sobre 2. Mas para colocar raiz de 2 sobre 2, vou deixar aqui um espaço, que é para depois explicar aqui uma coisa, é que isto tem que ficar aqui seno de πt menos, portanto, raiz de 2 sobre 2 cosseno de πt. Mas eu não posso chegar aqui,
e multiplicar e automaticamente coloco aqui logo o raiz de 2 sobre 2. Porque, sendo assim, não estou a manipular a expressão, mas estou a alterá-la. Pronto. Então, para que isto seja possível eu multiplicar, tenho que a compensar. E como é que eu a compenso? Ora bem, se eu multipliquei aqui por raiz de 2 sobre 2, então, se eu colocasse aqui fora 2 sobre raiz de 2, então, se eu quiser multiplicar isto por 2 raiz de 2 a multiplicar por raiz de 2 sobre 2, eles anulavam-se e voltaria a ficar 1. E aqui a mesma coisa, nesta parte. Portanto, ótimo. Portanto, tudo é possível ser feito desde que, se eu quiser dar um passo atrás, fique igual ao anterior. E é isto que está a acontecer. Ora bem, então a partir daqui facilita bastante mais a minha vida. Porquê? Porque agora eu posso, ora bem, aqui vou já racionalizar isto. Isto ficaríamos aqui com 2 raiz de 2 sobre 2, em que estes dois cortam e ficaríamos apenas com raiz de 2. Aqui nesta parte, portanto, ficaríamos aqui com seno de π sobre 4, pronto, de seno de πt, menos o cosseno de π sobre 4, a multiplicar pelo cosseno de πt. Pronto. Agora, aqui, ora bem, aqui, aproveitando esta simplificação, ficaríamos logo aqui com raiz de 2. Pronto. Só que agora voltamos aqui ao problema inicial que eu tinha referido, em que não há nenhuma função trigonométrica deste género que nós temos aqui em que o cosseno seja negativo. Então, ora bem, se o cosseno não é negativo, então vou fazer o seguinte. Vou manipular esta expressão colocando este menos em evidência. E reparem que se eu meter este menos aqui fora, então vou obter o seguinte. Vou obter aqui, portanto, cosseno de π sobre 4, alterando agora aqui a ordem, a multiplicar por cosseno de πt. Aqui não é necessário esta parte, não está a dividir por nada. πt menos o seno de π sobre 4 a multiplicar pelo seno de πt. Pronto, a partir daqui, agora estou em condições de dizer que esta expressão toda que aqui está vai ser exatamente igual a cosseno de alfa mais beta, sendo esse alfa πt e o beta π sobre 4. Portanto, posso afirmar aqui que este xt era igual a ter menos raiz de 2 de cosseno de π a multiplicar por t, mais, exatamente, mais o π sobre 4, mais o π sobre 4. E se verificarmos, está verificado, está provado esta igualdade aqui do xt igual a menos raiz de 2 de cosseno de t mais π sobre 4. Portanto, como está provado, podia escrever aqui como queria provar. Seguindo aqui para a linha seguinte, aqui para 31.2, ele pede-me agora que eu transforme esta expressão num oscilador harmónico. Basicamente, justifique que se trata de um oscilador harmónico, indicando a amplitude, o período e o respectivo ângulo de fase. Ok. Portanto, como nós já sabemos, esta expressão que estava aqui, este xt igual a menos raiz de 2 de cosseno de πt mais π sobre 4, não pode ser um oscilador harmónico automaticamente. Porquê? Porque para ser um oscilador harmónico, a amplitude tem que ser maior que zero, a nossa pulsação também tinha que ser maior que zero e a fase tinha que pertencer entre 0 e 2π aberto. Pronto. Temos aqui um problema aqui. Porquê? Porque a nossa amplitude é negativa, temos aqui um sinal de menos. Ora bem, como é que nós vamos conseguir transformar esta expressão, ao fim e ao cabo, num oscilador harmónico? Então vamos ter que retirar este menos daqui. Mas ao mesmo tempo temos que ter cuidado em que não fique nenhum menos aqui dentro do parênteses. Ora bem, como é que eu posso fazer isso? Então, conhecemos aqui nos ângulos trigonométricos, eu posso afirmar que cosseno de menos cosseno de alfa, por exemplo, é igual a cosseno de π mais alfa. Portanto, basicamente, se nós tivéssemos aqui isto, aqui, um alfa sendo o ângulo aqui do primeiro quadrante, e se somarmos π, ora bem, se somarmos π, ele vai se encontrar exatamente aqui nesta parte. Portanto, este ângulo aqui seria π mais alfa. Pronto.
E ao ser π mais alfa, automaticamente este ângulo, aqui o meu cosseno, passa a ser negativo. Portanto, seria igual a menos cosseno de alfa. Portanto, aproveitando esta igualdade, então eu posso dizer que isto seria igual a termos aqui raiz de 2 de, portanto, de menos cosseno de πt mais π sobre 4, a qual podemos afirmar que, devido a esta igualdade, portanto, esta parte que aqui está agora aqui dentro do parênteses é como se fosse esta expressão. E agora vou ter que transformar nesta, porque não posso ter ali nenhum sinal negativo. Então, coloco raiz de 2 de cosseno de πt mais π, mais π sobre 4 mais o π. Ora bem, então, sendo assim, iria obter aqui raiz de 2 de cosseno de πt mais 5π sobre 4. Pronto. Isto está provado, está justificado que é um oscilador harmónico. Porquê? Amplitude positiva, pulsação positiva e a fase pertence entre um intervalo entre 0 e 2π, aberto. Portanto, está provado. Agora, o que é que eles nos pediam aqui inicialmente? Ora bem, pedem-nos também para que a gente encontre a amplitude, o período e o respectivo ângulo de fase. Ora bem, aqui, a amplitude, como nós já vimos, era a raiz de 2. A nossa fase, podemos vir já aqui, era 5π sobre 4, era só retirar logo aqui da nossa expressão. E o nosso período, nós conhecemos a forma do período, que era 2π sobre o ômega. Ômega é esse que é o mesmo do que ser a pulsação. Então, para calcularmos o período, então bastávamos calcular o seguinte, 2π a dividir por π. E automaticamente vamos obter aqui que o período iria ser 2. Ok. A partir daqui, agora, próxima linha, o que é que diz o seguinte? Resolve analiticamente a equação x de t igual a 1. Ora bem, então vamos agarrar xt igual a 1, vamos agarrar aqui na nossa expressão inicial, portanto, vamos agarrar até aqui podemos agarrar na nossa expressão inicial ou na expressão do oscilador harmónico, pronto. Ou então até podíamos agarrar aqui nesta expressão que está aqui, que é igual, ok? É uma igualdade. Pronto. Eu até vou agarrar, por exemplo, nesta expressão que aqui está, do menos raiz 2 cosseno de πt mais π sobre 4. Pronto. Então, agarrando nesta expressão aqui, não sendo um oscilador harmónico, mas é uma igualdade, portanto, então eu posso dizer que o meu xt, que era igual a 1, era agora igual a menos raiz de 2 de cosseno, portanto, de πt mais π sobre 4 igual a 1. Ora bem, a partir daqui, este menos raiz 2 muda de membro, portanto ficaríamos aqui com cosseno de πt mais π sobre 4 igual a menos 1 sobre raiz de 2, o sinal vai com ele, está a multiplicar, passa a dividir, mas o sinal vai com ele. E agora, aqui, este cosseno, portanto, agora aqui vamos racionalizar isto, portanto, ao racionalizar isto, vamos obter aqui, ora bem, cosseno de t mais π sobre 4, e depois iremos obter aqui, portanto, menos raiz de 2 sobre 2. Bastava multiplicar aqui por raiz de 2, como vocês sabem, e iríamos encontrar este valor, o menos raiz de 2 sobre 2. Agora, a pergunta é, quando é que o cosseno pode valer menos π sobre 2? Menos raiz de 2 sobre 2, isto é. Então, pode valer quando encontra-se no terceiro ou no quarto quadrante. Ora bem, se vamos fazer sempre, normalmente o mais usual seria pormos aqui que era π menos π sobre 4. Okay? Podemos verificar que o cosseno, se este ângulo fosse positivo, era cosseno de π sobre 4. Mas como o ângulo é negativo, então o que vai acontecer aqui é que temos aqui este π sobre 4 aqui nesta parte, e a parte negativa do eixo do cosseno está aqui, então eu teria que vir para este lado. Então era uma volta, meia volta, menos o π sobre 4, portanto seria π menos π sobre 4. Pronto. Agora,
Aqui, esta parte, agora é resolver aqui a equação. Ora bem, até podemos simplificar antes disso, portanto, cosseno de t mais π sobre 4 igual a cosseno de 4 menos π menos 1, portanto, 4 menos 1 dava 3π sobre 4. Pronto. Agora, neste momento aqui, vamos colocar isto aqui numa equação trigonométrica. Então, a equação trigonométrica que seria πt mais π sobre 4 igual a 3π sobre 4 mais 2kπ, ou πt mais π sobre 4 igual, portanto, neste caso, aqui a menos 3π sobre 4 mais 2kπ de k pertencente aos números inteiros. Ok, a partir daqui, agora, fazendo aqui uma série de contas, vocês depois ao verificarem, poderiam verificar facilmente que isto iria dar, portanto, separando aqui um pouco, t igual a 1 sobre 2 mais 2k, porque os k's vão acabar por, os π's, isto é, vão acabar por cortar, e o t ficaria aqui igual também a menos 1 mais 2k de k pertencente a z. Ora bem, cheguei a esta expressão. Agora, como eles não me dão nenhum intervalo, então eu não consigo substituir os valores do k para chegar a uma solução do t. Pronto. Agora, sendo assim, portanto, está terminado o exercício.